Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma aula aqui sobre algumas classificações de funções. Como que eu posso chamar uma função, por exemplo, de função par, ou classificar ela como função ímpar, ou nem par nem ímpar? Quando ela pode ser chamada de injetora ou injetiva, sobrejetora ou sobrejetiva, ou objetora, uma função objetiva. Como a gente pode classificar a função com essas características? Veja bem. Uma função parece ser classificada como uma função par. A imagem do número e do seu oposto são sempre iguais. Toda função par tem essa característica. A imagem do x e a imagem do menos x são imagens iguais. Função par, números opostos têm imagens iguais. Se números opostos têm imagens iguais, todos os valores do x positivo e todos os valores do x negativo, o menos 1 é igual ao 1, o menos 2 é igual ao 2, o menos 3 é igual ao 3, a imagem é igual. Ou seja, ela vai ser um gráfico dela, vai ser simétrico em relação ao eixo y. Toda função cujo gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas do eixo y é uma função par. Uma característica dela, a imagem do x é igual à imagem do menos x. E quando ela pode ser chamada de função ímpar? Para uma função ser chamada de ímpar, números opostos têm imagens opostas. A imagem do menos x é igual a menos a imagem do x. Função par, números opostos, imagens iguais. Função ímpar, números opostos, imagens opostas. Como se a imagem do 2 for 3, a imagem do menos 2 será menos 3. Se a imagem do 4 for menos 5, a imagem do menos 4 será 5. Sempre números opostos têm imagens opostas. É uma função ímpar. Ela é simétrica em relação à origem do sistema cartesiano. Lembra sempre disso. Então, função par, a imagem do x é igual à imagem do menos x, números opostos têm imagens iguais. Função ímpar, números opostos têm imagens opostas. Agora, quando uma função é chamada de injetora, bijetora ou sobrejetora, uma função será chamada de injetora se e somente se a imagem for exclusiva do número. Como assim? Se você pegar dois números do domínio da função x1 e x2. Se a função é injetiva, se x1 é diferente de x2, com certeza, então, para ela ser injetiva, a imagem do x1 será sempre diferente da imagem do x2. Se a função é injetiva, se e somente se. Se a imagem do x1 sempre é diferente da imagem do x2, para todo x1 diferente de x2, você tem uma função injetiva. Lembra sempre disso. Quando uma função é injetiva, ela é injetiva quando a imagem do número é exclusiva dele. Não tem imagem igual. Por exemplo, que é a imagem do 2, o 1 só é a imagem do 2 só. Que é a imagem do 4, o 2 só é a imagem do 4 só. A imagem do 6, o 3 só é a imagem do 6 só. Então ela é injetora. Quem recebeu flecha recebeu uma única flecha. Então não tem ninguém recebendo mais de uma flecha. Quer dizer que o número é imagem exclusiva daquele lá. Ele é parceiro só do domínio. Então aí é uma função injetiva. Quando ela é sobrejetiva ou sobrejetora, toda função é definida por uma lei de formação, ou uma sentença, um argumento, e um domínio entre dois conjuntos, um domínio e um conjunto contradomínio. Quando o contradomínio for igual ao conjunto imagem, ou seja, todos os elementos do segundo conjunto
que o contradomínio for imagem de alguém, ela é uma função sobrejetora. Por exemplo, aqui, essa função de A em B. Todo mundo de B é imagem de alguém? É. Tem sobrado alguém aqui no B? Não. Se não sobrou ninguém, ela é sobrejetora. Se tivesse um 4 aqui, ó, ou um 5, que não fosse imagem de ninguém, ela não seria sobrejetora, ela seria apenas injetora, que quem recebe, recebe uma só. Então veja bem, para ser sobrejetora, todo mundo do contradomínio tem que receber flash, tem que ser imagem de alguém. E quando ela é bijetora, bi leva duas jetora. O que é duas jetora? Que ela é injetora e sobrejetora. Ela será bijetora, toda função que for injetora e sobrejetora será bijetora. Esse é um exemplo de uma função bijetora. Ela é injetora e sobrejetora. Portanto, ela é bijetora. Vou fizer um exemplinho rapidinho aqui, ó. C e o conjunto D. Nós temos a função 1 e 2, 4 e 6. O 2 leva no 4 e o 1 leva no 4. Essa função é injetora? Não, não é injetora. Porque o 4 é a imagem do 1 e do 2, não é a imagem exclusiva. É sobrejetora? Não, porque o 6 não é a imagem de ninguém. É função? É função, porque cada elemento de C se liga com um único elemento de D. Mas não é nem sobrejetora, nem injetora, nem bijetora. Ela só é uma função. Então ela pode se classificar em par ou ímpar, ou nem par nem ímpar. Para ser par, ela tem que satisfazer essa condição, para ser ímpar, tem que satisfazer essa. Pode ser injetora, sobrejetora ou bijetora, ou não se classificar contra nenhum desses critérios. Tá claro? Vamos ver 2 exercícios que envolvem esses assuntos aí que caíram em concursos. Dê um pause e tente resolver esse exercício. Em seguida, veja a resolução. Vocês devem ter feito a leitura do exercício e tentado resolver, mas vou ler ele aqui. Analise os itens abaixo para a função f de reais em reais. Então, f é uma função que vai dos reais, do conjunto dos números reais. Se f de x mais f de menos x é igual a zero, f é par. Se f de x é igual a f de menos x, então eu posso falar aqui que o f de menos x tem que ser igual a menos o f de x. Passo o f de x para o segundo membro. Números opostos têm imagens opostas. Isso acontece quando a função é ímpar, portanto ela não é par. A afirmação 1 é falsa. Se f é uma função constante, então f é par. Se f é uma função constante, ela é do tipo f de x igual a k, onde k é um número real, pertencente aos reais. Se ela é constante, qual é a imagem do x? K. E qual é a imagem do menos x? Se ela é constante, vai dar sempre k. Então a imagem do número e do seu oposto são sempre iguais. Então ela é uma função par, verdadeira. Toda função composta toda função constante é uma função par. Se o módulo de f de x é igual a f de x, então o conjunto imagem de f está contido nos reais não negativos. Se o módulo de f de x é igual a f de x, bom, o módulo de f de x é igual ao próprio f de x, se o módulo de número é igual a ele mesmo, se ele for maior ou igual a zero. E é igual ao seu oposto se ele for menor que zero. Portanto, quem é f de x? É a imagem, é o valor do y. Então, para que o módulo de f de x seja igual a f de x tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, o conjunto imagem tem que estar contido nos reais não negativos. Afirmação verdadeira.
verdadeira. Se o módulo de f de x é igual a f de x, então f é par? Não necessariamente. Por quê? Dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, nessa situação aqui, ó. Então f é bijetora, não é par. Então f é bijetora, desculpa, escrevi errado aqui. Não necessariamente. Por quê? Porque pega a função constante f de x igual a k, onde k é maior que zero. Essa função constante, a imagem do x é igual à imagem do menos x. Aí toda a imagem de todos os números é igual a k. Portanto, todos os números que eu vou pegar do meu domínio vão estar ligados em quem? No k. Portanto, ela não é uma função injetora. Se ela não é injetora, ela não é bijetora. Então, não necessariamente. Afirmação falsa. Portanto, a verdadeira é 2 e 3. Alternativa C, de coração. Beleza? Exercício bacana e caiu no concurso. Sobre função par, função constante, módulo, conjunto imagem, função bijetora. Dê uma olhada nesse exercício que caiu no concurso do ITA, dê um pause e tente analisar as alternativas. Vejamos essa questão do ITA então, que ele traz 3 afirmações. Dadas as sentenças C, f é uma função que leva do conjunto x ao conjunto y, e g é uma função que leva do conjunto y ao conjunto x. Duas funções satisfazendo que g bola f de x, ou seja, a função composta g do f de x é igual a x para qualquer x pertencente ao conjunto x, então f é injetora, mas g não necessariamente é sobrejetora. Bom, se satisfaz essa condição aqui, se ele fala que f é injetora e g não necessariamente sobrejetora. Vamos verificar se f é injetora. Tomar um x1 e um x2, onde a imagem do x1 é igual à imagem do x2. Vamos supor isso, ou seja, se acontecer x1 e x2, x1 diferente de x1 e x2 aqui, se acontecer isso daqui, x1 tem que ser igual a x2. Se a gente provar que x1 é igual a x2, ela é injetiva. Bom, fala que a sentença satisfaz que g bola f de x é igual a x. Bom, então se eu pegar o x1, está falando que o g bola f de x1 é igual ao x1. Mas o g bola f de x1 é igual ao g do f de x1. Mas o f de x1 a gente supôs que é igual ao f de x2. Então é igual ao g do f de x2. Mas o g do f de x2, o g bola f de x é igual ao x. Então o g bola f de x2 é igual a x2. Ou seja, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2, prova que ela é injetiva. Só terão imagens iguais se os números forem iguais. Se os números forem diferentes, aí as imagens serão diferentes. Bom, beleza. Vamos ver se G necessariamente não é sobrejetiva. Como que a gente mostra se G não é necessariamente sobrejetiva? Bom, G bola f de x é igual a x. Está falando que o G do f de x é igual a x. Mas a função f leva x em y, ou seja, o f de x
é igual ao y. Então aqui eu teria o g do y é igual a x, para todo x pertencente ao x, ou seja, não fica nenhum x sem se ligar. Se não fica nenhum x sem se ligar, ela é necessariamente sobrejetora. Porque o x leva no x, mas o f de x leva no y e o y leva no x. Esse x é igual a esse x aqui. Então todo o x do domínio se tornou imagem. Então não sobrou ninguém. Então ela é sobrejetora. Portanto a afirmação é falsa. Por quê? Porque G necessariamente deve ser sobrejetora para satisfazer essa condição. Olha a segunda afirmação. Se f é uma função de x em y e ela for injetiva, então, se f de A intersecção com f de B será igual a f de A inter B, onde A e B são subconjuntos de x, estão contidos no conjunto x. Bom, a função x, a função f, quer dizer, leva os elementos do conjunto x ao conjunto y. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Ela é injetora. O conjunto A é um subconjunto de x, então ele está contido em x. O conjunto B é um subconjunto de x. F de A é a imagem dos elementos do conjunto A. F de B é a imagem dos elementos do conjunto B. Agora veja bem, como ela é injetiva, cada elemento que pertence a A tem imagem exclusiva. Cada elemento que pertence a B tem imagem exclusiva. Ou seja, se eu pegar um elemento A pertencente ao conjunto A, na função f, falar que a imagem do A é igual a A'. Se eu pegar um elemento B pertencente ao conjunto B, a imagem do B será B'. Para que as imagens do conjunto A, intersecção com as imagens do conjunto B, será igual às imagens do conjunto intersecção de A com B? Bom, se eu falar que essa imagem, que o f de A é igual ao f de B, como a função é injetiva, será igual se e somente se A for igual a B. Como A pertence a A e B pertence a B, então eu teria que esse elemento pertence à intersecção dos dois conjuntos. Ou seja, por ser injetora, a imagem do subconjunto A, a intersecção com a imagem do subconjunto B, é a mesma coisa que você fazer a imagem das intersecções, porque números diferentes têm imagens diferentes, números iguais têm imagens iguais. Então, todos os elementos da imagem de A, imagem do conjunto A, intersecção com os elementos da imagem do conjunto B, serão as imagens da intersecção entre eles, porque tem que satisfazer a condição de bijetora. Portanto, a afirmação 2 é verdadeira. Por ser injetora, se eu pegar dois conjuntos, as imagens das intersecções desses dois subconjuntos do domínio será igual à imagem da intersecção entre eles, sempre. Olha a terceira, a função f de x em y é injetiva. Se ela é injetiva, se eu pegar um subconjunto A do seu domínio, então a imagem A, C é o complementar de A.
A imagem do complementar de A está contido no complementar da imagem de A. Como é isso? Vamos pensar e imaginar no diagrama de Venn aqui. Ó. Eu tenho o conjunto X e o conjunto Y. Complementar de A em relação ao X, porque A está contido em X, é quem? É o conjunto X menos A. São todos os elementos que não pertencem a A. Se eu pegar o conjunto A como sendo essa parte aqui, ó, o complementar de A será todos os outros elementos do conjunto X que não pertencem a A. Como a função é injetiva, esse conjunto de números gera um conjunto de números e imagens aqui distintas. E esse conjunto de números gera um conjunto de números de imagens distintas. Por quê? Porque ela é injetiva, números distintos têm imagens distintas, não tem nenhum que tem imagem igual, por a característica de ser injetivo. Ou seja, a imagem do complementar de A, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui. Quem é ele? Quem é esse conjunto? É o conjunto Y menos o F de A. Se é o conjunto Y menos o F de A, é o complementar do F de A em relação ao conjunto Y, que é o conjunto imagem, que é o contradomínio. Se é o complementar, então realmente a imagem do complementar de A está contida no complementar do F de A. Verdadeira a sentença. Ó. Então seriam verdadeiras A2 e A3, resposta do gabarito, resposta B de belezinha. Ó. Importante saber esses símbolos de complementar. Está contido, complementar do conjunto imagem, F do conjunto A é a imagem do conjunto A no contradomínio. São algumas notações importantes de saber. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, deixe um comentário na parte dos comentários aí da aula que eu responderei para vocês.